Abençoado cada irmão e cada família, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. No livro de Provérbios, no capítulo 12, no verso de número 14, na parte inicial do verso está escrito: do fruto das suas palavras o homem se farta de bem. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Quando a gente compara essa porção da palavra com a pedagogia que Deus nos ensina através de Josué 1, 8, não se aparte da sua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite, de forma que você entenda e pratique o que está escrito, para que o seu caminho seja bem sucedido por onde você andar. Pois bem, para a gente falar daquilo que está escrito no livro, o primeiro passo é conhecer. Portanto, a leitura da Bíblia é algo fundamental, indispensável. Não há como conhecer as promessas de Deus, as instruções dele para as nossas vidas, se a gente relegar a segundo plano a necessidade de ler a Bíblia. Então, ler a Bíblia é uma necessidade premente, diária. Agora, cabe aqui uma observação importante. Quando a instrução de Deus menciona para Josué que nós devemos falar do livro, que ele não se aparte da nossa boca, que a gente fale sobre o livro. Não é simplesmente ficar contando para os outros que a gente lê, mas, entre outras coisas, é mudar a nossa mentalidade, de forma que todas as vezes que a gente sente aquela coceira, aquela vontade de murmurar, de lamentar, de ficar reclamando, apontando aquilo que está errado, a gente pode substituir essa mentalidade pela mentalidade que a Bíblia nos ensina, que a gente não aparte da nossa boca o livro da lei. Então, entre falar de maldições ou falar daquilo que eu tenho como promessa de Deus para a minha vida, eu vou me fartar de bem se eu semear o bem. Como palavra é semente, assim como Jesus nos ensinou na parábola do semeador, nós podemos também ter fé suficiente, ousadia, para substituir as más palavras que quase a maioria das pessoas costuma semear na vida dos filhos, na vida do cônjuge, na vida do país, da cidade, da própria família, do casamento, de si mesmo, das pessoas que conhece. Nós podemos substituir essa mentalidade linguaruda que empresta a boca para Satanás, para ficar semeando maldição e palavras mal faladas, e no lugar disso, semear a bênção, semear a promessa, semear a própria palavra de Deus. Quando a gente fala para os nossos filhos que eles são o que a Bíblia diz que eles são, e a gente sabe o que a Bíblia diz, e a gente profetiza e fala isso em voz alta para eles, a gente semeia bênção na vida dos nossos filhos. Quando a gente semeia, fala para o nosso cônjuge, para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, o que a Bíblia diz a respeito, traz cada uma das promessas, a gente semeia na vida dessas pessoas. Quando a nossa carne ou a nossa alma tenta murmurar ou reclamar, e no lugar de fazer isso, a gente semeia, a gente fala em voz alta aquilo que Deus tem como promessa para as nossas vidas e que consta da Bíblia, a gente semeia na nossa própria vida. Para a gente entender bem, então, esse ponto do fruto das suas palavras, o homem se farta de bem. É óbvio que se o homem semear o bem, ele vai colher o bem. Se ele semear boas palavras, ele vai colher bênçãos. E é sobre essa palavra que eu oro, Pai. Assim como o salmista pediu, Senhor, coloca um anjo de guarda na nossa boca. Não deixa, Pai, que a gente empreste ela para o inferno ficar semeando discórdia, contenda, divisão, maldição. Nos ajuda, Pai. Molda o nosso coração de forma que a nossa boca fale do que está cheio o nosso coração, mas que dele fluam rios de águas vivas. Que a gente possa, Senhor Deus, semear nessa geração as palavras do Senhor, a Tua promessa, Senhor, cada uma delas, de forma que a gente abençoe não só quem está à nossa volta, mas a nossa própria vida. Faz isso, Pai, eu te peço, para que a gente semeie o Teu reino e ele avance, para que a gente semeie o Teu nome e ele seja exaltado, para que a gente semeie Cristo e haja salvação, e para que a gente semeie as Tuas bênçãos e a alegria daqueles que confiam em Ti sejam completas. Em nome de Jesus. Amém.